Nós, família Canção Nova, consideramos o nosso pai fundador um profeta. Diante de tudo que aconteceu tantos desses anos, toda a obra que Deus constituiu ao redor dele, é inegável essa realidade. Mas, como palavra de profeta, como voz de Deus, eu tenho que lembrar de uma especial que foi para mim e para a Delita, no dia do nosso casamento, onde ele falou das bênçãos que recaem sobre aqueles que cuidam das crianças, que evangelizam as crianças. Obrigado porque vocês se casam não por causa de vocês, mas por causa do reino de Deus, por causa dos outros, por causa de muitas famílias, por causa dos filhos dos outros. Por causa dos filhos dos outros. Tenha certeza, os de vocês serão sobremaneira abençoados. Porque aquele que planta o reino de Deus nos lares dos outros receberão o cêntuplo no próprio lar. Vocês fazem o melhor negócio. Claro, eu sei que vocês não vão descuidar do seu lar e dos seus filhos, mas vocês põem em primeiro lugar os filhos dos outros, vocês põem em primeiro lugar o lar dos outros, vocês põem em primeiro lugar os outros que estão tão necessitados, e tenho a certeza, Deus vai semear no de vocês, Deus vai consolidar o de vocês, Deus vai criar e educar para vocês filhos segundo o coração de Deus, tanto quanto vocês fizeram isso para os outros. E eu posso prometer o cêntuplo nisso tudo. Vocês transmitem, através dos serviços seus, o amor que vocês têm pelas crianças. E como que Deus concluiu a coisa? Deu um filho, que ele é mais que o pai e mais que a mãe. Na parte de desenhos, somando o pai e a mãe vai dar o filho. Quer dizer, formou um trio maravilhoso trabalhando em função das crianças, em função do amor que passa para as crianças. E graças a Deus hoje te deu uma petitico, uma menininha linda. Maria Esther, hoje eu vou contar a história de uma mamãe e de uma filhinha. Que também tenho certeza que um dia será a continuidade de vocês. Eu vos desejo uma grande alegria. Os meus filhos foram evangelizados e ajudaram a evangelizar também, né? A minha filha, a mais velha, que hoje entrou para a comunidade Canção Nova, a Gabriela, que está na comunidade, fez vários quadros de música. A Bela teve uma época que ela fez o Tô Ligado. Sua roupa tá demais! É isso mesmo, minha amiga! Veja, estou vestido de soldado de Cristo. Com o Padre Carlos. O meu filho até hoje. O senhor chamou! Ele ajuda, faz repórter mirim, já está fazendo outros quadrinhos. Que legal! Deus falando comigo, Deus falando comigo. Gente, eu quero saber o que Deus vai falar para ele. Sou mãe de 4 filhos, e são 3 homens e uma menina, que é a Maria Tereza. E a Maria Tereza é Maria Tereza por causa de Santa Terezinha também, né? Sou devota dela. Até que um dia, ela tinha 10 anos, hoje ela vai fazer 14, então tem 4 anos, que me ligaram. E a pessoa que chamou a Maria Tereza para fazer o diarinho da palavra não sabia que eu fazia isso, né? Há anos atrás. E eu me lembro quando a pessoa falou, a gente quer convidar a sua filha para fazer o diário da palavra de Deus. Foi uma emoção. Então, quando eu comecei a gravar, eu não conseguia, não focava. Eu cheguei em casa chorando para minha mãe, falei, mãe, eu não consigo fazer isso. Aí minha mãe me acolheu, falou assim, nossa, pensa que você está falando, porque naquela época eu acho que meu irmão tinha uns 2 aninhos, o mais novo. Então ela fala assim, nossa, pensa que você está falando com o Marcos Paulo. Vai lá e começa a falar assim, que ele está precisando da sua ajuda. Eu cheguei na gravação, eu fui lá e falei, agora a gente está aqui para evangelizar. E não é a gente evangelizar, é Jesus fazer em a gente de instrumento
para essas crianças que precisam. Porque, como a história da minha mãe, que é a que eu me espelho, que é difícil a história dela, desde pequena. Tem criança precisando. Minha mãe estava precisando. Deus é delicado, né? Ele é preciso. A Adelita não sabia dessa história, ninguém da Canção Nova sabia dessa história. Como é que ela me escolheu, né? Não foi ela que me escolheu, foi o Senhor. Assim como Deus te escolheu também para essa missão. Eu tenho 2 filhos, né? A Beatriz, hoje com 15 anos, o Jonas com 16. Olha, desde que eu me entendo por gente, minha mãe trabalha com evangelização de criança, porque bem antes de eu nascer, ela já trabalhava, quando ela era solteira ainda, nem namorava meu pai. E eu fui sempre crescendo nesse meio, né, vendo ela, indo nos shows que ela fazia, no Kairos e tudo mais, ela fazia os shows, e eu sempre estava lá, eu sempre estava na plateia ou no camarim com ela, e eu ficava emocionada, né? Porque eu via minha mãe sendo maquiada, aparecendo no palco, e eu queria tudo aquilo pra mim também. E quando eles eram pequenos, eles gravavam comigo, junto com as crianças, né? Gravavam, inclusive no DVD Um Lugar Bem Legal, tem a Beatriz pequenininha, tem o Jonas tocando guitarra. Eu e todos os meus amigos que na época eram muito pequenininhos, a gente dançava lá e eu amava aquilo. E eu queria me maquiar também com ela e tudo mais. E desde então eu já estava nesse meio. E eles foram crescendo vendo esse meu ministério de evangelização infantil. Ora para eles era super agradável, ora para eles sentiam ciúmes das outras crianças. A sua mãe, ela trabalhar com crianças da sua idade, isso dá um pouquinho de ciúme no coração. E eu vi a minha mãe, né, eu tentando falar com ela, e ela falando com outras crianças e tirando foto com outras crianças e eu olhando aquilo. A gente ia trabalhando isso em casa, o Alexandre me ajudava muito com eles nesse sentido. E eu não deixava de dar a eles o amor que eles precisavam, mas eram crianças. Mas depois que eu fui crescendo, eu fui entendendo que ela estava fazendo aquilo porque era a vocação dela. E que aquelas crianças, elas abraçavam minha mãe e tiravam foto com ela porque elas admiravam a minha mãe. E porque muitas vezes a minha mãe era a figura de mulher que elas tinham, porque às vezes as mães delas não faziam parte da vida. E elas olhavam a minha mãe como um exemplo, assim como eu. Então era muito bonito, na verdade, o que a minha mãe fazia, né?